Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz. Chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a sexta-feira, que também é memória de São Domingos de Gusmão, presbítero, fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecidos como dominicanos. Do latim tem, por assim dizer, um duplo sentido. Dominicani, por São Domingos, mas também muitos diziam que significa cães do Senhor. Mas, prescindindo disso, o que temos a aprender de São Domingos, de seus santos, aqueles que o seguiram, como São Tomás de Aquino, Catarina de Siena e tantos outros? Primeira coisa é, São Domingos buscou a conversão. Era um homem de um nível intelectual, parte em missão, sempre evangelizando, e é enviado justamente para enfrentar a heresia dos cátaros, que era uma espécie de nova versão do maniqueísmo dos tempos de Santo Agostinho, que dizia que a matéria era ruim. Por quê? Porque a carne era ruim. E Deus tinha feito a carne. Então negava que Deus tinha feito a carne. Dizia que um Deus mau, quase como o maniqueísmo, havia feito a carne, que nós deveríamos de, assim, viver das coisas espirituais. Mas a partir disso, toda a matéria estaria condenada. Por quê? Porque a carne também é matéria. Com isso, até mesmo os sacramentos. E então, o que acontece? Naquele momento, Domingos de Gusmão se coloca a evangelizar os cátaros. Porém, depois de tanto insistir, nada conseguia com sua pregação. Se retira, vai se flagelar por 3 dias, jejuar, penitenciar no bosque, e então tem a orientação de Nossa Senhora. E assim começa a história do desenvolvimento do rosário. Ele não foi feito de uma só vez. Nossa Senhora o socorre, inspirando a utilização da saudação angélica, a primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E assim o faz. Inicia a evangelização fazendo a oração da Ave Maria, que leva a cada cristão a meditar a partir do olhar de Nossa Senhora, com o olhar dela, e levar a mente dos cristãos a Deus, a compreender os mistérios e amá-lo. E assim obtém grande êxito por intercessão de Nossa Senhora no seu ministério, nas suas pregações. Com isso, ao longo dos séculos, os cristãos permanecem rezando a coroa inspirada por Maria a São Domingos, que lhe foi dado como uma arma para a evangelização.
E no século XIV, os dominicanos divulgaram a oração do saltério, ou seja, as 150 Ave-Marias no lugar dos salmos, dos 150 salmos, meditando em cada Ave-Maria os mistérios da salvação. E no século XV, um beato dominicano deu a forma como nós conhecemos hoje, dividindo em 3 mistérios, contemplando assim os gozosos, dolorosos e gloriosos. Então, depois temos também, como sabemos, um Papa eleito, São Pio V, que tem um problema, a invasão turca na Península Itálica. Os cristãos eram em menor número, menos barcos, barcos deficientes, e, no entanto, São Pio V pediu que todo o povo cristão rezasse no dia da guerra pelos cristãos. E assim mesmo, em menor número, os cristãos venceram os turcos e não foi invadida a Itália. E continuou assim a Ave Maria, já naquela época de forma completa, como nós a conhecemos hoje, como esta arma para a salvação do povo, para a conversão dos pecadores e também para entrar, a partir do olhar de Maria, nos mistérios de Deus. Dito isso, o quanto nós rezamos com amor o texto, meditamos os mistérios da nossa salvação, confiamos em Nossa Senhora, recordamos aquilo que uma vez meditamos, que cada Ave Maria é única, irrepetível, e que cada uma delas alcança uma graça diferente para nós do céu, não as graças da forma que nós queremos, mas a graça que nossa alma necessita. Passemos às leituras do dia de hoje. Primeira leitura é de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Investiga de um extremo ao outro do céu se houve jamais um acontecimento tão grande ou se viu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? A ti foi dado ver tudo isso, para que reconheças que o Senhor é na verdade Deus, e que não há outro Deus fora dele. Do céu ele te fez ouvir sua voz para te instruir, e sobre a terra te fez ver o grande fogo. E no meio do fogo viste suas palavras, porque amou teus pais e depois deles escolheu seus descendentes. Ele te faz sair do Egito por seu grande poder, para expulsar diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te introduzir na terra deles e dá-la a ti como herança, como tu estás vendo hoje. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te escrevo, para que seja feliz tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. O que nós percebemos em grande parte dessa leitura, em especial no seu início, que Moisés faz memória dos fatos. Os fatos que são a história da libertação e salvação de Israel. E aqui devemos de compreender bem a palavra memória, porque é como se fosse aqui, mesmo não sendo uma ação litúrgica, parte de uma liturgia. E memória, para nós, na liturgia, muitas vezes nós pensamos, lembrar. Não. Na liturgia, quando nós dizemos, fazer isto em memória de mim, quando repetimos esta palavra de Jesus, os sacerdotes, memória quer dizer o quê? Fazer isto presente, um fato real, que acontece agora, não é uma recordação. É tornar aquele momento um fato que está presente
acontecendo na nossa vida. Por isso nós sempre, desde sempre a igreja ensinou que a missa também é o santo sacrifício, aquele único sacrifício de Cristo que se torna presente, vivo e real no altar, não que acontece outra vez, mas aquele único fato irrepetível acontece naquele momento diante de nossos olhos. A entrega total de Jesus, por amor para a nossa salvação diante do Pai. E isso, como vemos, Moisés repete, reconta tudo o que o Senhor fizera, os fatos de Deus se manifestar, as manifestações de Deus, a fala, o fogo, o como Deus libertou do Egito, da escravidão. E assim, toda esta memória, o que deve de fazer? Reconhecer. Se nós pensamos conhecer, ter intimidade. Reconhecer, duas vezes, então, refazer aquele conhecimento. Fazer presente também. E gravar no coração, gravar com a vida. Quem é Deus e o que Ele é para nós. E a partir de tudo, de termos presentes este fato, estes acontecimentos, não mais do Antigo Testamento somente, não mais tudo aquilo que Deus realizou para o povo de Israel, mas tudo aquilo que além desta sombra realizou agora, de fato, em seu Filho Jesus, o Verbo encarnado. Nós devemos então de guardar as leis e mandamentos. Guardar é praticar, para sermos beatos, felizes, nós e todos aqueles de nossa família que nos sucederão. E realmente, quanto nós fazemos memória, nesse sentido de que cada liturgia, cada leitura, cada recordação das maravilhas que Deus realizou e realiza em nossas vidas é um fato presente, atual, e que me faz colocar em sintonia com Ele e viver tudo aquilo que o Senhor me pede, pelas maravilhas que eu reconheço, pelas grandiosidades que Ele realizou, o quanto nós realmente vivemos assim. E ainda há um versículo que nos conecta também com o Evangelho de hoje, que é como se fosse uma pequena chave, no 34. Ou terá vindo algum Deus escolher para si o povo entre as nações por meio de provações. Então, a provação demonstra o quê? A purificação para esta escolha. O Senhor escolhe e Ele prova por quê? Para purificar o nosso amor, não para que nós soframos, mas para que nós, como reconhecemos das Sagradas Escrituras, como fogo e como a prata, sejamos purificados e tenhamos um amor perfeito. E realmente reconhecemos nessas provações, nos sofrimentos, em carregar a cruz, este ser purificado no amor para estarmos totalmente felizes em Deus? O Salmo 76, 77 nos diz: Pensem vossas maravilhas, ó Senhor. E continua: recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. Nós meditamos as maravilhas, tudo que Deus fez, não somente na nossa vida, mas na história da nossa salvação. A grandiosidade da manifestação de Deus que se faz homem, que padece em tudo igual a nós, exceto no pecado, que morre por nós, que nos resgata da escravidão do pecado e nos conduz à verdadeira felicidade de vivermos separados, ou seja, santos para Ele, vivendo na sua santidade. Por fim, o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos:
Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o Evangelho de hoje, que já meditamos, nos fala. Jesus utiliza 3 verbos que indicam o que é seguir a Ele, o que é ser discípulo dele: renúncia, tomar a cruz e segui-lo. 3 verbos que nos torna seus discípulos, que nos faz realmente seguidores de Jesus. E temos vivido estes 3 verbos, estas 3 ações em nossas vidas. A renúncia ao nosso egoísmo para vivermos a vontade divina. Temos tomado a nossa cruz e recordemos, aqui tomar a cruz é erguer a cruz como estandarte, como uma bandeira, alegres, não simplesmente sofrendo. Mas recordemos, o tomar da cruz também, naquele tempo, era uma vergonha, era o sofrimento mais atroz que existia, em ambos os sentidos. Temos tomado a nossa cruz, seja na alegria que na tristeza, e temos seguido Jesus. O que é seguir a Ele? É ter uma vida igual à dele. Jesus está dizendo com segui-lo: viva uma existência que se assemelhe à minha, e assim você encontrará a vida. Assim, ele segue dizendo a questão de perder ou ganhar a vida. Nós ganhamos a vida se a nossa vida se assemelha à dele. De que forma? Doando a nossa vida por amor a Deus e por amor aos irmãos. Aquele amor verdadeiro, caridade, ágape, que é a experiência do amor de Deus que me transformou e me faz levar a todos esta presença de Deus, não somente um sentimento humano. E então, aquilo que Jesus diz na cruz, devemos também de recordar. A cruz transforma a nossa alma. Transforma, se nós, obviamente, nos abrimos à graça de Deus. Se nós nos fechamos e vemos somente um tormento, um sofrimento, uma dor, uma coisa desnecessária, uma coisa que Deus me impõe e que não tem valor nenhum, ou somente pensamos, ah, é, é a cruz que vai me salvar, mas não nos deixamos assim tocar e ser transformados, moldados pela cruz, como argila é moldada na mão daquele que trabalha a argila, nós não conseguiremos entender o que a cruz faz conosco. A cruz transforma a nossa alma, e a alma é a nossa vida, o nosso modo de ser, de agir enquanto homens, enquanto mulheres. É isso que a cruz faz conosco. Transforma, quebra o nosso orgulho, nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos mostra a nossa fragilidade, porque ao longo do caminho também nós caímos, algumas vezes pelo peso da cruz, como também recordamos na Via Sacra, as quedas de nosso Senhor. E assim temos feito. Ou queremos ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ganhar as coisas que o mundo oferece, ter somente diversões, alegrias, sem tristeza, sem cruz e sem sofrimento? Isso não é amor. O que podemos dar em troca da vida eterna? Nada. Então busquemos imitar, assemelhar a nossa vida à vida de Jesus. Jesus, é claro, que vai retribuir quando vier com seus anjos, a cada um de acordo com a sua conduta. Se nós permanecemos no caminho do Senhor, na busca da santidade, no amor verdadeiro, carregando a nossa cruz,
assemelhando a nossa vida à vida de Cristo, nós receberemos aquilo que a nossa conduta demonstrou com amor. Agora, se nós temos uma conduta mundana, completamente oposta, voltada ao pecado, achando que o Senhor me dará o céu mesmo assim, de acordo com a minha conduta, perderei a salvação. E o último versículo, que parece enigmático, recordemos: alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. E o que é vir com o seu reino? Podemos enxergar de uma forma também: vindo com o seu reino no tempo da igreja. Aquelas pessoas viram a igreja nascer, viram o reino de Deus se expandir através da igreja e de seus sacramentos, como ainda hoje se faz presente. Muitos também vêm, mas nem todos se salvam, porque não acolhem esse reino de Deus em suas vidas e corações. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a fazer memória de tudo o que o Senhor realizou para a nossa salvação, seja na história da salvação da Igreja, seja na nossa história de salvação pessoal. E assim, vivendo cada vez mais na recordação e na memória das maravilhas que o Senhor realizou, sejamos cada vez mais fiéis a Ele e à sua santa vontade, para que um dia possamos merecer, pela conduta unida à sua santidade, a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.